Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Os trabalhos de colheita do milho seguem avançando pelo país, mas pelo menos por enquanto essa pressão ainda não chegou nos preços, nas cotações do cereal aqui no Brasil. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse panorama do mercado do milho nesse momento, a gente recebe aqui o Vitor Ikeda, ele que é analista de grãos do Rabobank, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Vitor. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar falando com vocês também aí e tentar passar um pouco desse panorama do mercado de milho para os telespectadores aí, para os espectadores. Vitor, a colheita dessa segunda safra está avançando no país. A gente entrou em julho aí com esses trabalhos avançando bastante, mas ainda um patamar bastante inferior ao que a gente via no ano passado, né? Sim, a gente tem que lembrar que, na verdade, no ano passado nós tivemos aí um ritmo mais acelerado de colheita, especialmente porque nós tivemos um plantio antecipado em função, exatamente porque houve antecipação do plantio da soja no ano passado, que viabilizou que as áreas de plantio de milho segunda safra fossem antecipadas. Esse ano talvez a gente ficou um pouco mais ali próximo da média dos últimos 5 anos, e por esse motivo, se a gente compara em relação ao ano passado, sim, estamos atrasados no avanço da colheita do milho safrinha, mas assim, não muito distante da média dos últimos 5 anos para esse período, né? E aí, Vitor, pelo menos por enquanto, essa pressão de colheita ainda não chegou nos preços, né? A gente vai acompanhando o mercado físico subindo em algumas regiões, ainda não chegou essa pressão. Exatamente. Acho que talvez um dos pontos é que a gente passou boa parte do primeiro semestre com estoques bem apertados aqui no Brasil, seja porque a gente exportou muito milho no ano passado, apesar de ter tido uma produção recorde, tanto a exportação quanto o consumo foram recordes. Depois nós tivemos a entrada do milho verão no início do ano, mas que não foi suficiente para recompor os estoques. Basicamente, a gente viu que todo o milho verão produzido foi consumido localmente, a gente viu um volume de exportações bem baixo no primeiro semestre, evidenciando que a gente estava com estoques apertados e talvez mesmo com o avanço da colheita do milho segunda safra, agora desde o final de junho, nessas primeiras semanas de julho, talvez ainda não tenha sido, o mercado ainda não tenha sentido uma recomposição significativa dos estoques a ponto de impactar e pressionar as cotações, mas se a gente já começa a olhar um pouco mais adiante, principalmente quando a gente olha os contratos futuros, a gente vê que entre o disponível hoje, o indicador que a gente vê hoje e o contrato de setembro já tem uma certa sinalização de pressão das cotações do milho. Então, Vitor, quando é que a gente deve começar a acompanhar esses preços locais do milho começando a ceder? Aí deve demorar quanto tempo para chegar essa pressão? Talvez eu acredito que mais aí talvez para o final desse mês, começo do mês seguinte, ali mês de agosto, que geralmente, dado que a colheita deve andar e finalizar aí até o final de agosto, a gente tende a ter, teoricamente, na teoria, o maior nível de estoques de milho aqui no Brasil ao final de agosto, e exatamente por isso que a gente vê ainda um mercado disponível de milho do indicador Exalc ao redor de 49,40, ao passo que a gente vê ali o contrato de setembro já na ordem de 46,80, 46,90, né? Então, sinalizando que tem uma inversão, mas eu acredito que isso gradativamente ele tende a retomar. Então, a partir de novembro, a gente fala que a curva volta a ficar em carry, e a gente tem os contratos tanto de novembro de 2020 como janeiro de 2021 em patamares mais elevados, sinalizando que depois desse pico da entrada da oferta, com recomposição dos estoques em agosto, com a evolução das exportações e consumo interno ganhando corpo aí ao longo no restante do ano, a gente acredita que estoques mais apertados tendem a gerar preços mais elevados. A gente tem que ficar atento a algumas variáveis, e eu diria que, dentre elas, talvez o câmbio, dado que o segundo semestre o Brasil tipicamente é um exportador de milho também, a gente tem que ficar atento porque ele deve ter impactos e direcionar um pouco também as cotações dos preços quando a gente olha em reais. Mas aí, Vitor, é importante a gente destacar, né, que apesar dessa pressão, dessa redução nas cotações, ainda assim são preços bastante favoráveis para os produtores, né? Exatamente, acho que com certeza nós estamos falando de um 46,80, R$ 47 por saca num contrato de setembro, que historicamente eu creio que são patamares aí, se não recordes, mas muito próximo dos recordes nominais, né? Então, realmente são níveis bem, bem, bem atrativos. Eu acredito que
mesmo para aquele produtor que ainda tem uma parte a comercializar, vale a pena ficar atento a essas movimentações, porque mais do que simplesmente o preço é analisar a margem. Eu acho que em termos de margem, a gente tem possibilidades de margens bem atrativas e interessantes, mesmo com essa pequena barrigada que nós podemos ver nos preços aí nos próximos meses, 2 meses especificamente. Eu acredito que depois, a partir de outubro, a gente tende a caminhar para uma nova sustentação, principalmente se o câmbio continuar nesses patamares. Então, acredito que mais do que simplesmente olhar o preço, que está interessante, mas a margem, eu acho que mais do que nunca está em níveis atrativos. E aí, Vitor, você comentou das exportações, né? A gente já viu esse volume começar a aumentar já desde a última semana de junho, entrando julho também, seguindo nesse ritmo forte. A gente pode esperar boas exportações, a gente deve chegar naquele patamar de 35 milhões, que é o que tem sido comentado para as exportações nesse ano? A gente está um pouco mais conservador, a gente acredita em algo que pode chegar mais próximo de 33 milhões de toneladas, somando as 4 milhões de toneladas do primeiro semestre, mas em torno de 29 no segundo semestre, né? A gente vai ter, o câmbio, de certa forma, torna o Brasil competitivo no mercado internacional. A gente tem até como a gente faz parte de uma equipe global de pesquisa, nós do Rabobank, nós temos cerca de 80 analistas pelo mundo, temos uma equipe sediada ali em St. Louis, no meio oeste americano, e a sensação que os nossos colegas dos Estados Unidos nos passam nesse momento é que o produtor de grãos americano ali do meio oeste, ele deve primeiramente ele focar nas vendas da soja, então ele deve segurar um pouco mais esse milho. Então isso faz com que a gente tenha a possibilidade de avançar nas exportações no segundo semestre. Acho que talvez um outro país que se destaque um pouco aí nas exportações de milho também, que vale a pena ficar atento, talvez seja a Ucrânia, mas basicamente o Brasil com espaço aí para avançar bem nas exportações ao longo do segundo semestre. Obviamente nós estamos falando de um volume abaixo do que a gente viu no ano passado, mas lembrando que os estoques esse ano, de passagem, no início desse ano, a gente tinha estoques bem mais apertados do que a gente tinha nesse mesmo período do ano passado. Então, ano passado a gente exportou um volume recorde, mas ancorado também que a gente tinha mais estoque para vender, né? E falando agora da demanda interna, tinha muita preocupação, né, nesse período de pandemia, de uma redução nesse consumo interno de milho, mas a gente vê que essa demanda vai seguindo aquecida e tem perspectivas boas pela frente também, né, Vitor? Sim, acredito assim que basicamente muito do que não só a gente, mas a gente como Rabobank, mas outros agentes de mercado pontuam, acho que realmente não retração da demanda em relação a 2019 não é o cenário base. Talvez toda a perspectiva de crescimento que a gente tinha, que era bem robusto na verdade, né? Então, por exemplo, a gente falava que o Brasil sairia de um consumo interno de milho de 64 milhões de toneladas em 2019 para algo como 68 milhões de toneladas, um crescimento bem robusto. Talvez agora sim a gente possa ter alguns impactos, mas assim ainda estamos falando de um crescimento de 64 no ano passado para algo próximo de 66,5 ou até 67 milhões de toneladas. Então, uma revisão para baixo, mas ainda um cenário superior ao que a gente viu de consumo no ano passado, né? Então, Vitor, para a gente fazer um resumo, ainda é um ano bastante positivo para o produtor brasileiro e vale a pena apostar na cultura do milho também para o ano que vem, que promete ali, pelo menos nesse começo, virar com estoques ainda apertados, né? Exatamente, como eu falei, apesar de a gente produzir, a nossa estimativa como Rabobank é que o Brasil produza nesse ciclo 19 e 20, entre safra verão e safrinha, algo como 99 milhões de toneladas, um pouco abaixo do ano passado, mas como eu falei, um consumo interno que ele tende a ser um pouco mais superior ao do ano passado, exportações que tendem a recuar, mas lembrando que a gente teve estoques mais apertados no começo do ano, e por isso que essas exportações apertam e de certa forma reduzem, né, em relação ao ano passado, mas a perspectiva é que a gente vire com estoques apertados tanto quanto nós viramos do ciclo anterior. Olhando para frente, eu acho que é muito interessante um ponto que é até, eu diria até que inédito, assim, a gente está tendo nesse momento, uma liquidez ali no mercado físico, com possibilidades, e até a gente olha números do Mato Grosso, dados que não são nossos, mas a gente vê do IMEA, por exemplo, apontando aí que 40% praticamente aí do milho safrinha 2021, ou seja, a gente está colhendo 2020, já estamos falando de 2021, 40% dele negociado, então sinalizando não somente também um apetite do mercado interno, mas mesmo quando a gente analisa o mercado externo, considerando aí um Chicago, que para o ano que vem nos
os contratos de setembro 21 a 3,58, 3,55, com um câmbio futuro para o ano que vem hoje a 5,43, 5,44, nós estamos falando aí de uma possibilidade aí de preços no ano que vem ao redor de R$ 46 por saca, considerando a paridade de exportação para o ano que vem. Então, ainda assim, são níveis bem atrativos. Eu acho que por esse motivo que o produtor, de certa forma, que já está fazendo seu planejamento para o ciclo 2021 e quando ele inclui o milho na conta, eu acho que é bem interessante aproveitar essas oportunidades, principalmente aqueles que já estão com parte dos seus custos fechados e tem um dimensionamento de qual vai ser o custo e quanto seria um preço-alvo que ele poderia buscar para buscar uma margem interessante para o próximo ano. Eu acho que tanto o mercado interno sinalizando aí uma demanda para o ano que vem, mas também a própria paridade de exportação se mostrando em níveis relativamente atrativos. Vitor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário atual para o mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Não, acho que a mensagem é essa, tentar aproveitar essas oportunidades que estão sendo criadas. Acho que, como eu disse, o foco nem sempre é só o preço, acho que o foco é sempre pensar na margem, aquele que já está com o custo definido já, se definir aí para um preço que ele julga atrativo para rentabilidade do seu negócio e de repente já ir caminhando aí para diluir ao máximo os riscos. Eu convido também a quem tiver interesse, a gente tem um canal de podcast chamado Foco no Agronegócio e quem tiver interesse pode acompanhar. A gente traz sempre atualizações não só do mercado de milho, mas de todas as commodities que a gente tem, que são muito importantes para o agronegócio brasileiro. A gente, como o Rabobank, trazendo informações dessa rede global de 80 analistas para os nossos ouvintes aí, para o produtor e para todos que estão envolvidos no agronegócio de maneira geral. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. Esse, o Vitor Ikeda, ele que é analista de grãos do Rabobank, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado de milho aqui no Brasil. Segundo a análise do Vitor, a análise do Rabobank, os trabalhos de colheita que vão avançando no país nesse momento ainda não chegam a interferir muito nas cotações. A gente ainda vê cotações bastante firmes no mercado físico brasileiro, muito em função dos estoques baixos que a gente acompanhou durante todo o primeiro semestre. A expectativa do Vitor é que essas cotações apresentem uma retração a partir do mês de agosto, com o término das colheitas, e sigam ali em patamares um pouco menores no mês de setembro, outubro, e a partir daí voltem a retomar crescimento, ficando sustentados, inclusive, já pensando no ano que vem, no ano de 2021. O Vitor também comentando a expectativa de bons negócios para o produtor que já pensa em fechar as negociações da próxima safrinha de 2021, lá no Mato Grosso, já cerca de 40% comercializada, segundo o IMEA. Então, o produtor aproveitando esse bom momento de preços, finalizando essa colheita, vendendo esse milho que ainda tem disponível e já podendo aproveitar bons negócios, já pensando no ano que vem, pensando em equilibrar os seus custos de produção. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.